dos, talvez, o tema principal de Jesus, quando ele estava aqui na Terra durante aqueles 3 anos, quando ele estava a ensinar, o tema principal era o reino de Deus. Ele estava sempre a falar do reino de Deus. Quando ele, se nós pensarmos bem acerca disso, é verdade, ele iniciou o seu ministério dizendo: arrependem-se, porque o reino de Deus estava cá. Quando ele ensinava como orar: Senhor, que venha o teu reino. Quando ele operava sinais e maravilhas, era sinal que o reino estava cá. Ele estava a demonstrar o reino. Quando ele expulsava demónios, ele disse que era prova que o reino estava cá. Quando ele ensinava aquelas parábolas, eram todas acerca do reino, como viver aqui na Terra, mas com os princípios e valores e o poder do reino dele. Quando ele morreu e ressuscitou, a primeira coisa que ele faz durante os primeiros 40 dias, quando ele estava de novo resurrected, ele passava 40 dias a ensinar os seus discípulos sobre o reino. O reino era o tema principal dele. E não era só no pensamento dele um reino futuro, então. O reino tinha chegado, ele estava a demonstrar o reino. Os discípulos, como foi que ele, por exemplo, descreveu a salvação? Ou melhor, o apóstolo Paulo, por exemplo, descreve a salvação. Ao sermos salvos pela fé em Cristo Jesus, através da cruz, ao sermos salvos, somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Ficamos a ser cidadãos do reino dos céus. Nascemos de novo. Como foi que ele descreveu isso? Para entrar no reino, tinha que nascer de novo. Portanto, Jesus veio para iniciar o reino dele. É um facto. A vida de Jesus não faz sentido se não fosse assim. Ele é o rei desse novo reino, o reino de Jesus. Como foi que ele descreveu o Evangelho? Era o Evangelho do reino. Sim, tudo tem a ver com esse novo reino, o reino de Jesus. E a vida deste reino. Nós a vivemos na bênção deste reino. E com tudo isso em mente, vamos ler Daniel capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor tinha um sonho, uma visão, e essa visão era assustadora. Ele ficou aterrorizado. E então ele declarou, ele chamou os sábios ali do reino dele, e ele disse a eles: olha, vocês têm que explicar esse sonho que eu tive. Eu quero saber o que é. E eles disseram a ele: então, conta-nos o sonho e nós podemos interpretar isso. Diz: não, sábio, esse rei. Eu sei, isso é fácil demais. Vocês têm que dizer-me o que era o sonho e depois explicá-lo. E não havia ninguém que podia fazer isso. E então o perigo em que estavam era o perigo da morte, porque o rei tinha dito: fazem isso ou vão morrer todos. Eu tenho que saber o significado desse sonho, dessa visão.
Então ele começa a matar os magos. E Daniel, alguém se lembra de Daniel, esse homem de Deus? Conhece alguém que é capaz de interpretar? Daniel falou com ele, ao saber acerca desse perigo. E Daniel buscou o Senhor e pediu uma audiência com o rei. E Daniel e os três pediram ao Senhor para o Senhor revelar esse sonho e depois a interpretação. E Daniel conseguiu essa conversa com o rei e explicou, ele descreveu o sonho e a interpretação. E nós vamos agora ler o que ele diz em Daniel 2, 31. Tu olhaste, ó rei, isso é Daniel a falar, tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava em pé uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua os pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como palha das eras durante o verão, que é levado pelo vento sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu a terra toda. Foi este o sonho, e nós o interpretamos para o rei. E agora vem a interpretação. Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus concedeu a ti reino, poder, força e glória. Ele pôs nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens e os aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Como o ferro despedaça tudo, assim ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim esse reino será em parte forte e em parte frágil. Como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro.
na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, pois esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão de pedra, que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmirilhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Uau! Muitas vezes nos grupos lemos uma leitura assim e depois em conjunto repetimos e contamos a história, por assim dizer, da visão, não é? E eu não vou fazer isso agora, mas é explicar. Eu assentei-me para tentar a fazer um desenho que tentava mostrar o que aqui estava a acontecer. Então imagina, ajuda-me, imagina que estão a tentar ver o significado de tudo isso. A primeira coisa é que temos aquela estátua. E é impressionante. E a verdade é que esse Deus Criador, Ele é o Deus Criador, disse isso logo no início. Ele fez o homem e a mulher na sua semelhança. E então o homem e a mulher, ser humano, é capacitado com muita criatividade, com muita potencial, com muita habilidade. E ele é capaz de fazer coisas mesmo impressionantes. E o reino de Babilônia era impressionante. Governava o mundo daquela altura. E não é verdade que os reinos que vieram a seguir, não é? Ainda hoje em dia ficamos impressionados com o que os nossos antepassados conseguiram fazer. Tantas vezes é que tenho ido a vilas ou cidades ou aldeias na Espanha e Portugal e ver esses edifícios que os romanos construíram e a gente pensa, uau, como é que eles fizeram isso? Isso é uma coisa absolutamente incrível, não é? E não tem que ser uma coisa assim supervisível assim. Também é possível aqui em Portugal, por exemplo, eu lembro, era a aldeia de Drave, ali na Serra de Freita, não é? A Roca, não é? Abandonada há 20 anos atrás, se não me engano. Mas era uma aldeia isolada no meio da serra e a gente passeava ali e ver o trabalho do ser humano para existir naquela aldeia. Tudo era de granito e o trabalho deles e a criatividade para levar água para os campos, para ter a possibilidade de cultivar naquela região hostil, um espaço assim pequeno, não é? Era impressionante, não é? Hoje em dia, as coisas que o ser humano são capazes de fazer, feitos de imagem e semelhança de Deus, são impressionantes. A semana passada, o foguetão foi para estação espacial, não é? Incrível!
Como é que chegam lá? Como é que... Não é? Nós às vezes temos dificuldade em ir não sei, nesse momento a Coimbra, sem perdermos no caminho. Eles vão lá num foguetão e chegam lá e estão a planear ir a Marte, não é? Impressionante. Nós estamos impressionados com a inteligência artificial hoje em dia, não é? Às vezes a gente faz uma pergunta qualquer, aquilo dá uma resposta em segundos, uma coisa que a pesquisa humana ia levar horas para fazer, e já está. Sim, o ser humano tem um potencial e habilidade absolutamente incrível, não é? Não é? Ficamos impressionados. Não é? Não é? Eu penso naquelas coisas que eu não tenho jeito nenhum para fazer, mas vou à Galeria de Arte, por exemplo, e vejo aquelas pinturas que artistas medievais fizeram. É mesmo impressionante. A gente fica... Como? É mesmo impressionante, não é? Músicos, isso é outra coisa, não tenho jeito nenhum. Mas a gente, no meu caso, eu sei que muitos aqui vão apreciar música clássica, com certeza, deve ser muito boa. Mas mesmo música rock, não é? É mesmo impressionante como é que conseguem fazer aquilo. E o ser humano, então, tem essa capacidade, porque é de Deus. E a cabeça era de ouro. E era impressionante esta estátua, não é? Isso é a primeira coisa que vemos. Mas ao fazer um desenho, agora, esta estátua não é no vertical. Esta estátua está a tombar. Por quê? Porque houve uma pedra, nenhuma mão humana foi envolvida em cortar essa pedra. Era obra de Deus. E essa pedra era esse reino novo, o reino de Deus. E Jesus veio. E ele veio e atacou os pés. E começou a declarar, por assim dizer, o fim da estátua. Faz sentido? Quando ele está a falar do reino, esse Jesus que nasceu de uma virgem, nenhuma mão humana. Então a doutrina do nascimento de Jesus mostra a divindade de Jesus. Esse início do reino era do início até ao fim obra de Deus. Quando falamos de salvação e de graça, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque o mais impressionante que seja, o homem ou mulher, nada podem fazer para salvar o ser humano do pecado. Jesus, obra de Deus, ele era Deus e é Deus. Então, esse reino vem, é o cumprimento da visão de Daniel. Sim? Agora, não é a estátua está a tombar, ainda existe, mas está a tombar. A fraqueza foi revelada. Não há hipótese. E a Bíblia diz que o diabo sabe que o templo dele é culto. Ele foi derrotado logo na primeira coisa que Jesus fez, ali no deserto. Jesus resistiu à tentação. E o diabo teve que retirar-se. Era anúncio da vinda do reino. Sim? E então, a Bíblia diz que
que essa vinda de Jesus era o início dos tempos finais. Estamos a viver nos tempos finais. E quando o reino vem em toda a sua glória, com esse Jesus que agora está vivo, quando ele desce dos céus, das nuvens, para buscar aquelas pessoas que pertencem a ele, vai ser o fim da estátua por completo, e esse reino encherá a terra, como diz aqui. Neste momento está a crescer, mas vai haver uma altura quando o fim chegará. E por causa de ser obra de Deus, com o amor de Deus por trás, o amor por nós, não é? É um reino, como diz aqui, perpétuo, eterno. Aleluia! Viveremos para sempre. Amém. Amém. Uma outra razão, agora temos no nosso desenho a estátua que representa os reinos do mundo e está a tombar. Essa outro reino de Jesus e o povo de Deus, não há mais nenhum povo, diz aqui, é só esse povo, o povo de Jesus. Esse povo está a crescer. Aleluia. E nessa estátua temos outro pormenor. Os pés são frágeis, sim, porque é um reino dividido. É um reino que em parte é forte, em parte é frágil. É dividido. Os alicerces dessa estátua em si são frágeis. Não vão durar. Mas mesmo assim, só começa a tombar quando pumba. A pedra, a rocha de Jesus e o reino dele bate para anunciar o fim dos tempos finais. Jesus está a reinar. Aleluia. Hoje em dia, eu penso que isso é uma maneira visual e viva do estado em que o mundo está neste preciso momento. É verdade ou não é que o mundo é um mundo dividido? A divisão é uma das características mais presentes do que nunca neste momento. Temos superpotências que são fortes, mas estão prestes a lutar um contra os outros. Temos guerras por todo lado. Apesar de todos os avanços de tecnologia, o ser humano ainda está neste mundo frágil, dividido, que tem um fim anunciado. Não é verdade? É verdade ou não é? Temos fome, e não é por falta de recursos que o mundo tem, mas é por causa de divisão, de falta de amor, de egoísmo. A Bíblia descreve essa estátua que está a tombar como o mundo em trevas. Sim? E é a nossa condição aqui no mundo, não é? Neste momento. Então, Jesus disse, quando João Batista morreu,
Jesus explicou isso. Ele disse: desde os dias de João Batista, o reino dos céus avança à força, e quem se esforça se apossa dele. Mais uma vez, desde os dias de João Batista, desde o início do ministério de Jesus, o reino dos céus avança à força, e quem se esforça se apossa dele. É uma imagem de violência, ou de poder, ou da autoridade do reino de Deus que está a avançar em Cristo Jesus, e aquela pedra bate com força suficiente para iniciar o fim da estátua. Vem com força. Mas como escapar a estátua ao mundo que está a cair? É preciso do reino. Como chegar lá? E quem se esforça se possa dele. De qualquer maneira, é preciso um esforço. Nesta história, já ouvimos histórias do Daniel e os 3 amigos dele. E parece que é tipo uma amostra dessa vida que é preciso para viver no reino. Por quê? Porque eles eram do povo de Deus e com garra assumiram isso. Assumiram que iam seguir a Deus. As trevas, ou o reino do rei Nabucodonosor, esse reino impressionante, encontrou esse desejo de Daniel e os 3 amigos com força, com violência. Eles ficaram em perigo de vida. Quando Jesus chegou, qual foi a recepção? Não foi assim pacífico. Eles odiaram Jesus. Quando os apóstolos começaram a pregar o reino, outra vez encontraram a frente de violência do reino das trevas. Não gosta de ouvir acerca do fim dele. Faz sentido? E da mesma maneira que, ou de maneira semelhante a essa opressão que o inimigo tenta existir, e a força e a autoridade com que o reino chega, é preciso uma reação de garra de nós que cremos. Não é uma resposta, talvez. Não. É o desejo! É o preciso! Isso é bom! Isso é a minha salvação. Garra, fé. E então, não era assim que esses amigos e Daniel responderam. Ora, nós ouvimos a história de um rei que não aprende com esse sonho. Mais tarde ele constrói outra estátua. Olha, adora essa estátua. Os 3 amigos disseram: fica a saber, pá, que nós não vamos dobrar o joelho a essa estátua. Nosso Deus é quem nós adoramos. Se nós morremos, tudo bem. Mas eles não morreram.
o poder de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus vindicou-os. Eles experimentaram e demonstraram, ou foi demonstrado atrás deles, por eles, o poder de Deus, a vindicação. Aleluia! E não é assim com discípulos. Não é? Hoje em dia, Daniel e os amigos enfrentaram as normas culturais daquele mundo naquela altura e disseram que não. E hoje em dia, a Igreja de Jesus, que é instrumento do reino, enfrenta a mesma oposição da cultura do mundo presente. Não é? Então, se nós vivemos com essa fé, essa garra, vai significar, por exemplo, em termos de viver vidas contraculturais, vai significar, se o reino já chegou, se Jesus está vivo, está comigo, se eu pertenço a Ele, se eu pertenço a esse reino novo, se Ele está a ensinar com as parábolas e outros instrumentos a maneira de viver no reino, se Ele está a dar-me dicas e se Ele está a guiar-me, então eu vou pôr em prática essa palavra, eu vou seguir essas instruções. Por quê? Porque no meu casamento, por exemplo, eu quero um casamento do reino que atrai a bênção de Deus. Quando eu estou a criar os meus filhos, eu quero uma família do reino. E Deus vai instruir-me como criar os filhos. Jesus é muito, como posso dizer, muito prático. Esse estilo de vida que vai vencer o mundo. Sim? Numa conversa qualquer, quando alguém está a defender normas culturais do mundo que está a tombar, nós dizemos, não pá, isso não vai dar em nada. Jesus diz, e assim vamos demolir argumentos, por exemplo, de uma arrogância humana que diz que pode escolher, por exemplo, o sexo. Foi mexer com homens, agora decidir, sou mulher. Tretas. Não acontece assim. Mas se nós dizemos tretas, ou uma coisa mais suave, não é? Quase de certeza virá a violência. Sempre acontece. Mas por outro lado, a vindicação do Senhor vem. Ele está conosco. Sim. Sim. Vocês enfrentam isso todos os dias ali na cultura jovem, escola. Sim. Garra e fé para viver de acordo com as normas do reino de Deus. Aleluia. Sim. Queremos, não é verdade? Queremos casas do reino. Queremos, não posso dizer, André falou, acho que foi André que falou a semana passada, sobre o ídolo hoje em dia do dinheiro. Se esse ídolo está a tombar, não dá.
Ele disse, então conclusão, Deus não está. Existem pessoas ricas que são crentes no reino de Deus, mas com essa visão do reino estão a seguir Jesus, o rei desse reino, por uma eternidade, e a maneira que usam o seu dinheiro é diferente. Usam para benefício do reino, são generosos. Estive a falar mesmo hoje com um milionário e ele pediu ajuda com a igreja dele e lá na Inglaterra, e esse homem tem sido uma benção tremenda para a igreja. Agora ele é pobre rico, mas ele dá graças a Deus por isso. Sim, é tal coisa que Deus vai, na sua graça, capacitar alguns para viver assim e ter êxito assim e receber dinheiro, e é usado para o reino. Sim, o irmão desse homem, parece impossível, mas é verdade. O irmão desse homem é o engenheiro principal sobre todo o grupo de Rolls-Royce. Portanto, sobre o desenvolvimento de reatores nucleares, motores de aviões, então, é crente. Aleluia. Aleluia. E nós sabemos isso lá no trabalho. Muitas vezes nós dizemos, eu não sei como conseguir isso, deve ser Deus. Pois é. Glória a Deus. Sim. Portanto, temos exemplos aqui no nosso meio que Deus tem usado para ter êxito naquele campo. Mas nunca esquece que é por causa de Deus, dá glória a Ele. Nunca pensas que ao chegar a esse estado onde possas viver uma vida independente e pensar que conseguiste isso tu, como Nabucodonosor pensava, vais tombar. Sim? Então, é com garra, é com fé que vivemos para o reino de Deus, e Jesus está conosco. E nesse contexto, então, começa a fazer sentido, acho eu, todo o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo diz coisas como somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ele está a pensar numa estátua que está a tombar, no caso do Império Romano, de erguer o instrumento do reino, a igreja. Ele diz que aprendi a ser contente em todas as circunstâncias. E ele está a pensar em quê? Ele está a pensar naqueles momentos quando, ao pregar o Evangelho, ao anunciar Cristo, até ao curar, ele levantou alguém da morte. Esse homem formidável encontra violência, não é? Não me lembro, foi 3 vezes que deixaram ele como morto, espancado, alturas de passar fome, alturas de abundância, e em todas as circunstâncias somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, vez após vez, vindicado. Por quê? Porque estava a viver para Jesus o reino eterno. Ele era, antes disso, com um grande perfil, líder religioso. Ele diz, a considerar isso como esterco. Por quê? Porque na era de Deus estava a tombar. Sim? Então, vamos terminar. Mas com isso em mente, tenta
a fazer um desenho tu. Seja, de como isso opera na prática, não é? Deus estabelecer o reino perpétuo em Cristo Jesus. A igreja a contribuir como instrumento do reino. Nós em Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Eternidade à nossa espera. Somos, de facto, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sim? E deixa-me ver se posso terminar com essa citação que encontrei há 2 semanas. Veja lá. Veja lá isso. Vê se isso encaixa com a visão que Daniel interpretou. O propósito ou missão da tua vida não é realizar o teu sonho. Uou! Hã? Porque assim é fácil ter um sonho. Eu vou fazer isso e aquilo. O meu sonho é ser um engenheiro fantástico. O meu sonho é ter essa carreira. O meu sonho é ter isso ou aquilo, não é? Quantas vezes as pessoas pensam assim, mas a luz disso, se o teu sonho é isso, é destinado a ficar com nada. Porque o teu sonho assim, está associado com o mundo que já está a tombar. O propósito da missão da tua vida não é realizar o teu sonho. A missão da tua vida é cumprir o propósito de Deus. E quando esse propósito se tornar o teu sonho, acredita, Ele fará com que prosperes ao longo da tua caminhada com Ele. Gostam? Eu acho que é fantástico isso, é mesmo chave dessa garra, essa fé. O propósito da missão da tua vida não é realizar o teu sonho. Pensa em qualquer sonho. Pensa no sonho de casamento é um favorito, já mencionei isso. Mas, vão lá, o padre está ali, ou faz aqueles votos. O meu sonho é, e pensa que a vida vai ser feliz para sempre. Não é? Sem dentes. Sem dentes. Eu acho que não é ninguém que casa imaginando que vai ser um desastre. Não é? É um sonho que isso seja um desastre. É um sonho que ela me trai isso. Não pensem assim, não é? O meu sonho é isso. E depois tudo corre mal. E sem Deus corre mal. Tanta gente a sofrer as consequências. Mas, porquê? Como o pastor disse no nosso casamento, ele disse, os votos que tu fizeste agora, ele disse isso logo a seguir. Ou seja, não vão cumprir, não tem hipótese nenhuma, a não ser que Jesus faz parte do teu casamento. Eu tenho razão. Não é? Com Jesus, não é? O sonho é, junto com a minha esposa, fazer o melhor possível para fazer os propósitos de Deus. Deus usa-nos no teu reino, na tua igreja, na minha família, etc. E quando
Quando esse propósito se tornar o teu sonho, acredita, Ele fará com que prosperes ao longo da tua caminhada com Ele. Aleluia! É impossível perder com Jesus conosco. Amém? Então, vamos terminar aí e vamos cantar um coro que cantamos no início, se o Emanuel está ali. Oi, Emanuel! Chega cá! Emanuel significa Deus conosco, mas ele está lá fora. Vamos cantar esse coro que fala do nosso desejo de seguir Jesus, não é? Sim. De viver a vida de Jesus em nós. E quando o mundo vem para dizer o contrário, não. Jesus. Sim. E a bênção virá. Casamentos felizes virão. Carreiras a prosperar. Aleluia. Fruto da nossa vida. E um futuro glorioso à nossa frente. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé.